Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos relacionados com o mundo do teatro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estética da miséria, mas antes eu quero dar um recado. A partir de setembro eu vou estar postando aqui no canal do Teatro vídeos especiais, uma série de vídeos chamado Café com Teatro, nos quais eu vou estar conversando com algumas pessoas sobre determinados assuntos relacionados, é claro, ao teatro e às artes cênicas. Na primeira série de vídeos, são 4 vídeos tratando sobre dramaturgia, né, o que está acontecendo e uma reflexão sobre as coisas que estão acontecendo no âmbito da dramaturgia, conversando com alguns dramaturgos a respeito desse assunto. Então fiquem de olho, fiquem atentos, que a partir de setembro vou estar colocando aqui no ar, no canal do Teatro, esses vídeos especiais do Café com Teatro, que já estão sendo gravados lá no Café do Avesso, que fica ali na República 303. O assunto de hoje, a estética da miséria, é baseado numa antiga publicação da Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria de Cultura Municipal de Porto Alegre. A publicação é essa aqui, ó. Trata-se de um caderno Porto e Vírgula, é uma publicação que era habitual da Secretaria de Cultura, da Coordenação da Literatura e do Livro, e aí nessa edição aqui ela faz uma edição especial sobre o teatro gaúcho nos anos 90. Essa revista foi publicada em 1993 e traz uma série de artigos assinados por nomes expressivos das artes cênicas aqui da nossa aldeia, como por exemplo o ator Renato Del Campão, o diretor Camilo de Leles e o ator, diretor e professor Luiz Paulo Vasconcelos, entre outras pessoas. Como eu já disse, esse caderno foi publicado então pela Coordenação de Artes Cênicas, também já disse que é de 1993. Nessa época, 93, Porto Alegre era governada pelo prefeito Tarso Genro, do PT, Partido dos Trabalhadores, e a Coordenação de Artes Cênicas se sentia na obrigação, sentia como uma função sua publicar textos, livros, artigos, editar e publicar material refletindo sobre as artes cênicas que eram feitas aqui em Porto Alegre. Lamentavelmente isso não acontece mais, né? Claro que não. Mas esse não é o assunto de hoje. Outro assunto que surge, que dá margem para a gente falar, é que o organizador dessa publicação é o Luciano Alabarce, que na época era coordenador de artes cênicas e trabalhava a serviço então do prefeito Tarso Genro na prefeitura do PT. Pois o Luciano Alabarce hoje é o secretário de Cultura e trabalha firmemente alinhado com a política de desmantelamento da cultura pregada pelo prefeito Marquesan, que é do MBL. Então a gente percebe que o Luciano apoiou o Tarso, apoiou o Raul, apoiou o Verli, o Tarso de novo, né? Depois apoiou o Verli, apoiou o Fogaça, apoiou o Fortunati e agora apoia o Marquesan. Então a gente vê que se troca de partido e de ideologia, assim como se troca de camisa. Mas esse também não é o assunto de hoje. Como eu falei, o vídeo de hoje é sobre a estética da miséria. Essa expressão foi cunhada pela diretora e professora Irene Britsky. Ela usa a expressão estética da miséria como título do artigo que ela escreveu nessa publicação da revista Porto e Vírgula. Uma hora dessas vou fazer um vídeo sobre a professora Irene Britsky, que é uma das encenadoras mais destacadas aqui do estado, é uma pessoa de renome nacional e que merece um vídeo falando dos seus trabalhos
que alguns trabalhos dela foram realmente memoráveis, né? Pena que o teatro é efêmero, mas aí a gente vai conseguir relembrar aqui algumas das criações da Irene Britsky. Pois ela escreveu nesse artigo que a partir dos anos 80, Porto Alegre começou a ter um estilo próprio de criação cênica, baseado em pressupostos de construir alguma coisa sobre quase nada. Com muito pouco, tenta-se construir muito. No que se refere ao texto, ela diz que a partir dessa data foi se deixando de lado a dramaturgia consagrada nacional e internacional em troca de roteiros de criação coletiva ou roteiros próprios, para que não se precisasse com isso pagar os direitos autorais junto à SBAT, né? Então, para se livrar de um custo que era sempre mais ou menos pesado nas produções, as produções deixam de lado, então, as dramaturgias consagradas. Em relação aos cenários, a Irene diz no artigo que eles foram ficando cada vez menos cenários e cada vez mais elementos cênicos, né? Foram se abandonando os grandes cenários e os cenários mais complexos, em nome também de diminuição dos custos. Em relação aos elencos, ela nota que foram decrescendo, então já não existiam mais elencos de 10, 12, às vezes 15 pessoas, e os elencos passam a ter 2, 3 ou 4 pessoas, o que diminui não só o custo no elenco, o número de participantes, mas diminui também o custo do figurino, né, ou dos figurinos. Ela lembra no artigo que os diretores e os atores, participantes das peças, foram assumindo cada vez mais funções, né, a função de divulgação, de produção, função junto à criação do design gráfico, da fotografia. Às vezes, muitas vezes, a criação de luz, o desenho de luz, é feito por alguém do próprio grupo, a bilheteria e etc. é feito por pessoas da própria peça, né, de maneira que tudo isso contribua para reduzir os custos do espetáculo. Se por um lado a estética da miséria incentiva a criação de novas formas expressivas e estimula, vamos dizer assim, a criatividade dos participantes do elenco e da direção de um espetáculo, que tem que criar com muito pouco, por outro lado, isso engessa a produção e faz com que, quando você faz um projeto de um espetáculo, um projeto de montagem, você já saiba de antemão que o seu espetáculo deve ter um texto próprio, poucos atores, poucos elementos cênicos, uma sonoplastia simplificada, uma iluminação bastante simples e que o seu espetáculo deve poder se apresentar de um teatro até um CTG, de uma sala de espetáculos até um salão paroquial da igreja de uma cidade do interior do estado. E isso é limitador, bastante limitador. A Irene fala então que a estética da miséria nos remete ao período da ditadura, a uma espécie, né, relembra aquele período da censura lá na época da ditadura, pois a estética da miséria nos leva a uma autocensura, no sentido de que a gente já tem que estar preocupado de antemão com os cortes, com as coisas que não vão ter no nosso espetáculo, que não vão ser possíveis ter no seu espetáculo. A sua ideia já nasce aleijada, defeituosa, reprimida, né, autocensurada pelas condições de trabalho que você sabe que vai ter. Assim como esse modelo baseado na estética da miséria pode trazer grandes surpresas, ou pode surgir daí a criação de espetáculos de extrema criatividade, de grande rigor estético, né? A gente já viu acontecer isso, de vez em quando aparece um ou outro exemplo muito bem acabado, e trabalhando em cima da estética da miséria, mas tem que pensar também que a solidificação desse modelo da estética da miséria é fatal, porque determina o que pode e o que não pode ser colocado em cena. O que você vai conseguir fazer ou o que você já sabe de antemão que não vai conseguir fazer. No artigo, a diretora Irene Britsky
coloca que o maior causador de tudo isso é a falta de patrocínio na área federal, estadual e municipal. E eu vou ler aqui um trechinho do artigo dela para vocês terem uma ideia do que ela está falando. Ela diz assim, ó, todos os órgãos culturais do país retiraram seu apoio financeiro à produção teatral, quando se sabe que no mundo inteiro todos os avanços e amadurecimentos artísticos no teatro se fizeram com a sólida subvenção estatal. Veja bem, esse artigo foi escrito em 1993, e aí, 25 anos depois, eu percebo, releio com tristeza e percebo a atualidade do artigo. As nossas produções, as produções teatrais locais continuam amarradas ao baixo orçamento. Infelizmente, amarradas ao baixo orçamento. E isso causa um decréscimo nas condições de trabalho e na respeitabilidade da profissão de maneira geral. Isso nos coloca amarrados a uma situação, presos a uma situação, onde a gente tem um pé no profissionalismo e o outro pé fincado, cravado no amadorismo. É muito triste e trágico o esquema de retrocesso e desvalorização do artista e da cultura que está sendo proposto e colocado em prática pelos atuais donos do poder. Eu queria terminar esse vídeo lendo mais um trechinho de uma coisa que a Irene escreve, do jeito que ela termina o texto que ela escreveu. Ela diz o seguinte: às vezes eu penso que nós, trabalhadores do teatro, desse canto do mundo, nunca vamos saber quais as nossas reais possibilidades. Quase nunca fazemos o que queremos, mas o que é possível. Nunca saberemos onde estão os nossos limites. Acho muito engraçado e muito trágico, isso são palavras dela, imaginar Pina Bausch criando um espetáculo para a Sala Álvaro Moreira. Imaginar Peter Brook estreando no Teatro Carlos Carvalho. O Teatro de Soleil, da Ariane Minuschini, se apresentando num palco em Capão da Canoa. Ou imaginar o Bob Wilson apresentando sua última criação no cinema de qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul. É terrível, né? A estética da miséria vai segurar esse final de década, para que talvez no próximo milênio possa se expandir. Infelizmente, professora, diretora Irene Britsky, não se expande. A gente continua trabalhando com orçamentos amarrados a essa estética da miséria que você tão bem conseguiu definir. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo dessa semana que tratou do assunto da estética da miséria. Se você curtiu o vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, mande seus assuntos para cá, vamos conversar sobre o teatro que está sendo feito, vamos refletir sobre o nosso teatro, sobre o que a gente faz. Lo tuyo es pura